Seja bem-vindo ao nosso canal. Antes de irmos para o vídeo, inscreva-se e ative o sininho das notificações. O novo nascimento. Onde está a estrada de Damasco? Quando é que ela ocorreu? Damasco. Quando é que você passou da morte para a vida? Foi regenerado, virado do avesso. Você sabia que o poder que Deus emprega para salvar é maior que o poder que Ele empregou para criar o mundo? Imagina quanto poder Deus não usou para criar o mundo do nada. Da palavra latina ex nihilo, do nada. Deus do nada cria o cosmos. Imagina como é que Ele criou o universo. Pensa quanto poder. Pensa, vou te dar uma ideia. O universo, sabe que não é infinito. Infinitude é um atributo que só Deus tem. Mas alguns astrônomos calculam que o universo tem 90 anos, 90 bilhões de anos luz de diâmetro. 90 bilhões de anos-luz de diâmetro. Significa que se você for na ponta do universo e viajar a velocidade da luz até outra ponta, 360 mil quilômetros por segundo. Então, se uma nave espacial de uma ponta do universo viajar até outra na velocidade da luz, a nave vai correr 360 mil quilômetros por segundo. Imagina a velocidade. Ela vai demorar de uma ponta na outra 90 bilhões de anos nessa velocidade, 360 mil quilômetros por segundo. Sabe quantos litros de água tem no mundo? No Oceano Atlântico, Pacífico e Índio? Você conhece milhão, né? 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, 1 quatrilhão, 1 quintilhão, 1 sextilhão, 1 septilhão, 1 octilhão de litros de água tem no mundo. Só você tem 60 trilhões de células no seu corpo. Só você, com a fita DNA de 1,70 m de comprimento. Se você mediu todas as fitas DNA, você tem 102 bilhões de quilômetros de fita DNA dentro de você. Imagina quanto poder Deus não usou para fazer isso do nada. Tenta você do nada fazer essa toalha. Do nada, faz ela. Imagina todo o cosmos. Agora expande. O poder que Deus usa. Imagina quanto poder para do nada criar toda essa complexidade. Agora, para salvar um só pecador, para salvar, regenerar um pecador, o poder que Ele emprega, que Ele usa, é maior do que o poder com que Ele criou o universo. Porque o universo Ele cria a partir do nada, do ex nihilo. Para salvar o pecador não é do nada, é a partir de uma massa corrompida, caída em Adão. Então o poder para recriar aquele homem caído e fazê-lo à imagem de Cristo é maior que o poder empregado para fazer toda a criação. E você acha que você consegue isso descendo uma piscina de batismo? Tomando um pãozinho da ceia? Aceitando um apelo? Quem quer receber Jesus? Não substituamos esta obra extraordinária por qualquer outra coisa. Vamos ver as características do verdadeiro arrependimento. Se o tempo me permitir, eu falarei pelo menos 8. Mudança de mente, quebrantamento, consciência do próprio pecado, confissão verbal, abandono da prática do pecado, voltar-se para Deus, obediência a Deus e sua palavra e perda da confiança nas boas obras. Vamos saber se ocorreu com você o arrependimento bíblico verdadeiro, para que você ingresse na vida eterna. Vamos ver as características daquilo que o Senhor disse que deve ser a resposta do pecador ao ouvir o Evangelho. E todo pecador, para ser salvo, deve possuir. E todo crente que se diz salvo deve possuir. Primeira característica do verdadeiro arrependimento: mudança de mente, mudança dos pensamentos. Do grego, que a maioria sabe, metanoia. O sentido básico de metanoia é mudança de pensamento, mudança dos conceitos. A mente é o centro e o controle de tudo. Pode ser chamado também de emoções, razão e vontade. Logo, se a mente muda, todo o resto muda.
mudança da cosmovisão. Quando ocorre arrependimento na vida de alguém, ele tem uma mudança dos seus pensamentos, mudança do coração, mudança da vontade. Eu definiria isso para mudança dos seus conceitos. Os conceitos de uma pessoa que sofreu arrependimento muda, a visão dela da vida muda, o conceito que ela tinha de Deus muda, o conceito que ela tinha de pecado muda, o conceito que ela tinha do mundo muda, seus valores mudam, sua visão muda, seus pensamentos, suas reflexões mudam, a maneira dela enxergar a vida, a cosmovisão, a visão do cosmos, a visão do todo, a visão da vida sofre uma radical e profunda alteração. Eu quero saber se você, desde que veio a fé, houve metanoia, mudança dos sentidos, mudança da razão, mudança dos seus pensamentos. Se tudo aquilo que você achava que era correto, se todas as suas convicções no dia da conversão caíram por terra e novas convicções foram te dadas. Quando ocorre metanoia na vida de uma pessoa, pelo menos 3 áreas da vida dela são completamente alteradas. Os conceitos dela mudam em 3 áreas. Primeiro, o conceito dela com relação ao pecado. Segundo, o conceito dela com relação a Deus. Terceiro, o conceito dela com relação ao mundo. Se houve metanoia, essas 3 áreas você foi radicalmente afetado e você sofreu uma pesada mudança. Primeiro, com relação ao pecado. Como é a vida de um homem com relação ao pecado antes de vir a Cristo? A Bíblia diz que o pecado é o estilo de vida, o pecado é o prazer do homem. Ele tem o pecado como estilo de vida, ele ama o pecado, pratica o pecado deliberadamente, o pecado faz parte da sua rotina de vida. É assim com o ímpio, ele tem prazer no pecado, o pecado é a sua alegria, ele o pratica deliberadamente e tem o pecado como estilo de vida. Mas quando ocorre metanoia, ele muda o seu conceito, ele muda a sua relação com o pecado. Como ele muda? Um acidente. O crente verdadeiro peca. O crente verdadeiro cai. O crente verdadeiro permanece no pecado. Absolutamente. Há uma mudança dos conceitos. O pecado agora não é mais estilo de vida, é um acidente. O pecado não é mais o prazer dele, o pecado é motivo de amargura. O pecado não é mais motivo de alegria, é motivo de tristeza. E o pecado não é praticado mais deliberadamente. Ele peca, mas não delibera, maquina, projeta. Ele cai pela sua fraqueza. Aconteceu isso com você? Segundo, o conceito dele com relação a Deus. Como ele era? Romanos 5,10 diz que o pecador era inimigo de Deus, tinha uma relação distante com Deus, era inimigo. Efésios 2 diz que era filho da ira, morto em pecados e delitos. Tudo que ele fazia não passava por Deus, não havia uma relação com Deus, não havia uma prestação de contas a Deus. Ele estava afastado de Deus e era inimigo de Deus. Mas quando ocorre metanoia, o muro de separação é desfeito, o véu é rasgado e a inimizade passa a ser amizade. Eu passo a ser amigo de Deus. Segundo, a minha relação não é mais distante, agora eu tenho uma relação íntima e próxima. Eu ando com Deus, eu caminho com Deus. Ele é um ser abstrato distante, ele é meu amigo, eu ando com ele. Terceiro, agora não é mais
como antigamente. Não é da conta de Deus o que eu faço. Agora sim, é da conta de Deus o que eu faço. Todas as minhas ações, pensamentos, reações passam por Deus, pelo que Ele pensa, pelo que Ele acha. Eu desejo fazer a vontade dEle. Mudança do meu conceito. Eu obedeço, eu amo, eu sou seu amigo, eu ando com Ele, eu tenho íntima comunhão e eu presto contas a Ele em profunda obediência. Ocorreu com você? Terceiro, e o mundo? Como que era a nossa mentalidade quanto ao mundo? 1 João 2,15: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está lá. O grego dá a ideia de amar o mundo como acolher com alegria. O pensamento de alguém que não veio para Cristo é: ele anda conforme o mundo dita como ele fala, como ele se veste, como ele educa os filhos, como ele se relaciona com a mulher, como ele usa o dinheiro. O estilo, o perfil de vida é dominado pelo mundo. O mundo é esse sistema dominado pelo diabo, esse sistema caído que impõe esse conjunto de normas, regras e valores. É assim na vida do ímpio. Agora, quando ocorre metanoia, há uma ruptura. Não é o mundo mais que dita como eu visto, como eu falo, como eu relaciono. Agora a minha palavra a minha vida é dirigida pela palavra de Deus. Agora a palavra de Deus é que impõe como eu me visto, como eu falo, como uso meu dinheiro, como educo meus filhos, como lido com o meu relacionamento conjugal. Metanoia, mudança de pensamento. O verdadeiro salvo, seus conceitos não estão mudados. E o exemplo mais claro disso na Bíblia é Saulo. Julgava ter um mundo totalmente correto, julgava que Cristo era impostor, que ele era um homem de Deus, que Deus era quem ele pensava que era, e que estava fazendo bem ao matar cristãos e perseguir Cristo. Na estrada de Damasco, metanoia. O que é isso? Toda a cosmovisão de Paulo, ele descobre que está errada, e todos os seus conceitos da vida, do mundo, de Deus, do pecado, são mudados. Metanoia.